Então, Léo, fala um pouco aí dessas nuances desse edital do BNDES. Tem um edital que está pagando aí desde Uhum, R$ 1.450, se eu não me engano, né, para as atividades uhum, de avaliações pelo método comparativo, até uhum. R$ 9.000 aí para as atividades para aplicar o método involutivo, né? Fazer aquela involução que você já comentou numa live aí, É, acho que foi anteontem. bati um papo muito legal sobre evolução com o Hugo, que está aqui, o Gão, né? E é muito interessante. Vamos por etapas, né? Os bancos de varejo, quando eu falo varejo que tem carteira comercial, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, você tem sua conta corrente lá. Então, esses caras fazem política pública de habitação. Então, você vai fazer o Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica, agora é a Minha Casa Verde e Amarela, né? Você tem o crédito imobiliário, mas é o projeto novo, né? Mudou. Aí você tem agora, e o Banco do Brasil também faz, os bancos privados fazem também. Em regra, são avaliações que você sai pelo método comparativo, né? Lembrando que o método comparativo é aquele método que a norma preconiza como sendo o primeiro a ser tentado. Por quê? Porque na comparação você vai ao mercado, buscar do mercado, né, as informações que ele tem para a atividade se encerra na escolha dos dados, né? E a partir de então é um tratamento estatístico inferencial. Então você está meio que amarrado, graças a Deus, porque isso é importante de acontecer. Já nos métodos indiretos, aqueles que não são comparação pura, né? Eles têm um grau de subjetividade maior, e aí já entrando, né? Os perfis desses métodos são para avaliações mais específicas, por exemplo, glebas urbanizáveis, glebas que não são, glebas rurais que Gabriel Figueiredo faz tão bem, né? Então aí você tem que lançar a mão de técnicas indiretas para que, e aí é sempre subjetivo, porque em regra tem juros, em regra tem risco, tem TMA, tem um monte de coisa que a gente vai falar, e que joga na mão do avaliador uma subjetividade que o banco não gosta, porque o próprio banco muitas vezes não aceita. O BNB, por exemplo, não aceita que a gente faça involução. A gente só faz comparação no máximo evolução. E ele está certíssimo nisso, em alguns momentos, porque acaba sendo muito subjetivo. O BNDES, nesse caso, trouxe a possibilidade no edital de você credenciar involução e evolução. Vamos falar um pouquinho disso também. Traduzindo aqui para quem ainda não tem contato, claro, eu sei que tem muitos colegas aí que têm contato, mas eu sei que tem muita gente que quer conhecer a área, quer ingressar. Léo está falando sobre as metodologias que são normatizadas aí pela NBR 14653. Então, para você Uhum. avaliar um bem imóvel, no caso aqui um imóvel urbano, que é a tipologia que nós estamos tratando aqui, há 5 métodos para você fazer essa avaliação. E um deles, conforme ele está falando, é o método involutivo, né? São os métodos indiretos, onde o profissional vai ter que ter uma determinada sensibilidade para poder estar estimando aí taxa de risco, estimando o VGV, enfim. É, São índices aí econômicos, né, de engenharia econômica, que requer muito conhecimento de mercado, bem como é. também da economia, né? E aí, Diego, vale a pena a gente marcar uma outra live para falar de cada um deles. Assim, evolução, evolução, renda, valuation. O que são essas coisas, né? Que não são o dia a dia de todo mundo. E quem trabalha com real estate, como por exemplo, pesquisa de mercado e tal, aí a gente faz isso. Mas, assim, é legal e precisa ter cuidado. Tanto que os bancos têm muita parcimônia nisso também, certo? São métodos indiretos. Só para fechar um pouco de conceito, em cada um deles, por exemplo, na involução, uma parte da involução você tem que usar a comparação para criar o paradigma, né? Na evolução, também tem que fazer eventualmente você faz a comparação do terreno. Não vamos poder entrar aqui na técnica muito fundamentalmente, mas são métodos que têm mais subjetividade. E você vai poder fazer isso no BNDES também. E, em resumo, né, o comparativo é a base de tudo, né? Porque Tudo começa. as metodologias indiretas também, a depender da tipologia do bem, você vai precisar do comparativo também para poder calcular um valor do É, terreno, é. enfim. Uhum, Outra informação importante também, Léo, que o pessoal tem me perguntado muito aqui no direct, e foi inclusive essa informação que a gente passou lá na live da vida de credenciado, né? Sobre sim. essa expectativa do BNDES ter justamente demandas aí de involução, de evolução. Só que é importante ressaltar para quem não conhece, para quem está querendo ingressar, que essas demandas de involução e de evolução, que são demandas que realmente remuneram mais, remuneram R$ 9.000, R$ 6.000 a cada demanda, são demandas que vão ser demandadas para atividades de involução e evolução. Então, se você se Sim. habilitar na atividade de comparativo, você vai Uhum. pegar a demanda só de comparativo. Dificilmente você vai pegar uma demanda de involução ou de evolução, né? Então, Agora isso tem um pormenor, viu? Que é o seguinte. Muitas vezes, no BNB, por exemplo, eu já cheguei, porque você como tem sempre que comparar primeiro, às vezes você vai num lugar no interior e você acha 10 dados.
você não consegue fazer a comparação com 10 dados, muitas vezes, a não ser que seja por fatores, homogeneização de fatores que os bancos não aceitam, né? Exato. Pelo menos o BNB não aceita, a Caixa talvez até aceita, eu não sei. Eu nunca fiz com fatores para a Caixa, mas o BNB não aceita. Então, nesse caso, você aparentemente ia fazer uma comparação e você faz uma evolução. Você faz, aquela casa não tem comparação, mas eu posso avaliar o terreno e fazer a reedição da casa, entendeu? Então, e entenda, né, a especificação do método, Diego, é fundamental para que você não erre. Porque escolher o melhor método ou o método mais adequado, desde que você tente a comparação primeiro, é fundamental para você não cair num erro de cara já, entendeu? E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu só puxar que eu achei interessante. Matheus Brito, como fazer laudos para a Caixa se não estou com minha empresa credenciada? Você não vai fazer, então, laudo para a Caixa, porque como credenciado, você só consegue fazer se estiver credenciado, né? Ou se for funcionário da Caixa, né? Exato. Ou se prestar serviço para uma empresa que já é credenciada. Então você pode, por exemplo, eu tenho minha empresa aqui em Vitória da Conquista, eu posso, por exemplo, habilitar um profissional em outra região aqui do município onde eu não atendo, né? Então é uma possibilidade também de você aumentar aí o seu networking também e a quantidade de demandas e atividades que você está prestando. É importante ressaltar também que, além desse edital do BNDES, está aberto o edital do Banco do Brasil de 2018, que é para laudo do tipo completo, e tem também o edital do Banco do Brasil de 2019, que são laudos do tipo simplificado. E o que seria isso? Também. E o BNB também, que também é de 2019. E o que seria isso? A norma traz para a gente, né, que a gente pode apresentar o laudo de 3 formas diferentes. Os laudos de uso restrito, os laudos simplificados e os laudos completos. Então, a depender da complexidade do trabalho, da necessidade do seu contratante ou do seu interessado, você vai definir a forma como você vai apresentar esse trabalho. Então, por isso que, por exemplo, a remuneração desse edital do BNDES está pagando melhor, por exemplo, que a remuneração do edital da Caixa, tendo em vista justamente que os laudos que serão elaborados serão laudos do tipo completo. Então, você vai trazer uma série de itens a mais conforme a norma está exigindo. E assim, só para deixar claro, né, Diego, eu falo muito nas lives, assim, o laudo de varejo, quando eu falo, não é no sentido pejorativo, não. É, por exemplo, eu vou avaliar minha casa, minha vida, em Paulista. Eu vou avaliar um apartamento. Esse é o dia a dia, inclusive, de quem está começando. Geralmente as pessoas começam pela Caixa Econômica. Então lá você vai ter uma venda Boa Viagem, você vai ter uma casa lá em Casa Amarela, ou em Salvador e tal. São laudos de entrada, digamos assim. Você começa por ele e cita as primeiras dores com ele. Quando você vai esticando a corda, e, por exemplo, eu vi agora que Lutemberg entrou aqui. Grande abraço pro meu amigo Lutemberg, grande professor. E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele já no dia a dia. No BNB, as tipologias são outras. Você tem posto de gasolina, galpão, ponto comercial. Então aí você já está começando a ter outros tipos de estresse, né? Porque são coisas que são mais atípicas. O BNDES, eu tenho a impressão, e aí é um pitaco, que vai ser muito nessa linha de grandes alavancagens, como o banco é um banco de desenvolvimento, né, um banco de fomento, né? Assim como o BNB também faz regionalmente, eu acho que as alavancagens vão se dar por garantias maiores, né? E aí você vai ter, na verdade, muitas vezes, que fazer uma conjunção de métodos, né? Não vai ser só uma coisa, você vai ter que fazer um grande trabalho. Não é sem razão que os tickets médios são maiores. Você vai pagar aí, sei lá, quantos R$1.000 no laudo. Quando um laudo da Caixa paga R$400 e pouco, entendeu? Então, isso tem muito a ver com complexidade. E, de fato, é mais complexo, né?